Boa noite. Não é fácil cruzar e correr para cabecear, não. Dá uma arrumada no som aqui, senão já ele começa a pitar. Vamos tentar. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Que Jesus esteja entre nós para essa noite, possa nos acolher, nos abençoar. Essa noite tínhamos programado receber nosso amigo Rodrigo Daniel, lá da cidade de Macatuba, porém ele não pôde estar aqui presente conosco, e como não gostamos de marcar palestras em cima da hora, de última hora, vamos fazer aqui comigo mais uma vez. Então contamos com a boa vontade de vocês, a colaboração, com as preces, as boas vibrações, a sintonia, para que a gente possa refletir um pouco essa noite sobre o Evangelho, o bom pensamento, o bom ânimo que a doutrina nos traz para levar o melhor dessa noite junto com vocês, que eu consiga compartilhar um pouco da experiência que nós tivemos esses dias e entender o propósito dessa palestra, que pela primeira vez fiz o inverso. Normalmente eu ganhava temas sugeridos e fazia uma palestra. Dessa vez eu apenas sugeri um tema e não fiz uma palestra. E vamos decorrer apenas com essa ideia, e dentro da doutrina eu tenho certeza que teremos grandes elucidações com a experiência vivida por nós. Mas temos o Evangelho para nos fortalecer com o conhecimento, com a luz de Jesus e esse ensinamento. Vamos fazer uma prece, acomodando os nossos corações, elevando a nossa sintonia, o bom pensamento, pedindo aos irmãos que nos acolhem, que traz a sua luz, o seu amor, o seu amparo a essa casa, que nos abraça, que traz a sabedoria e o discernimento para a nossa vida, que a gente saiba usá-lo da melhor maneira nas nossas escolhas, aos caminhos pelo qual a gente busca trilhar, a seguir a nossa vida, buscando, através dos ensinamentos do Cristo, o melhor propósito para os nossos dias. Que assim seja. Vamos lá as nossas crianças para a evangelização. Vamos ver se melhora. Acredito que sim. Vamos falar então hoje essa ideia de que eu separei. Essa palestra, como eu falei, eu criei um tema, ao qual eu coloquei antes na internet hoje. Caridade e fé, produtoras de milagres. Nós sempre ouvimos falar sobre a ideia do milagre, esse milagre que tem a natureza do ser o sobrenatural, um algo desconhecido, algo que nos foge ali à normalidade, né? Seja fruto assim de algo desconhecido. E como diz no livro dos médiuns, ali logo no item 15, nós vamos primeiramente estudar a etimologia da palavra milagre, entender ela, é tudo que nos foge o conhecimento, é tudo que nos abrilhanta com o natural. Hoje, numa atualização do que seria a palavra milagre, ela entra como algo divino, que venha de uma divindade. Então, ali no item 15, logo no começo do livro dos médiuns, ele vem falar sobre o milagre. E ele vem colocar
a compreensão do homem que ele julga o entender toda a natureza de Deus, compreender tudo o que provém de Deus. Ele se coloca tão orgulhoso a dizer que ele compreende toda a natureza de Deus. E o milagre seria algo sobrenatural, que transcende a natureza das leis divinas. Seria então uma prática sobre o conhecimento, sobre aquilo que Deus não está dentro da própria lei. Porque se é sobrenatural, é algo fora da natureza. E se Deus é o criador de tudo, o princípio parte de Deus, a existência de tudo vem através de Deus, então tudo parte da sua própria lei. Então é tudo natural da lei divina. E se algo é sobrenatural, foge à lei divina. Então fogeria à lei de Deus. Então julga-se o homem, conhecedor da lei divina, para julgar o milagre ser algo sobrenatural. Então o Espiritismo ele vem trazer para nós que esse milagre pode fugir à compreensão do homem, mas não a de Deus. Então, para Deus não existe um milagre. Tudo faz parte do seu conhecimento. Nós vamos ouvir falar muito sobre o milagre hoje, sobre essas coisas que são explicáveis, as leis humanas, as leis naturais, que nós julgamos naturais, né? Mas na realidade, elas são 100% explicadas diante da lei de Deus. Nós vemos os milagres, nós julgamos apenas os efeitos, sem conhecer a causa. Nós temos um exemplo, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, numa pessoa aqui da cidade. A sua esposa teve um mal súbito, pode-se dizer, e faleceu. Ele correu para o hospital, chegou no hospital, os médicos, enfermeiro, não tinha nenhum tipo de sinal vital. E deu ela como morta. Ele não acreditando naquela situação, não queria, no desespero ali, de ver a sua esposa ali dada como morta, ele insistiu em cima da sua esposa, praticando uma massagem cardíaca nela, dentro do hospital. Subiu em cima da maca e ficou praticando uma massagem cardíaca na sua esposa. Porque ele não acreditava que ela estava morta. E ele persistiu nessa massagem cardíaca na sua esposa durante 40 minutos. E ela voltou a viver. Isso é um milagre? Ou é o poder da fé dele? Ele não desistiu em momento algum pelas palavras que os médicos e os enfermeiros lhe deram. Por quê? Porque ele tinha fé. Ele não acreditava que simplesmente a palavra do médico era a razão. Ele acreditava que naquele corpo não havia ainda morte biológica. Ele sentia de alguma maneira que havia ali um fluido, um princípio de vida. Assim como Jesus tirava Lázaro de dentro, dizia nas narrativas, estava dentro do túmulo há mais de 3 dias. E dali Jesus o tirava com vida. Jesus tinha um poder de magnetismo muito mais amplo do que o nosso, óbvio. E esse irmão, por exemplo, precisou ficar ali 40 minutos para conseguir produzir algo. Agora, Jesus simplesmente a um comando, a um toque, a um simples dizer das suas palavras, ele conseguia produzir esses ditos milagres. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento muito maior dessas leis pelo qual os homens ainda não tinham. Essas leis de magnetismo, essas leis de energias que estão em torno de nós. Pelo qual a doutrina, ela trata e explica sobre o trabalho dos passes, por exemplo, sobre o atendimento que é feito, os atendimentos espirituais e tantos outros atendimentos que é feito através que a ciência hoje aceita. A própria medicina aceita. O SUS hoje existem hospitais que aceitam o atendimento do passe. Existem atendimentos espirituais que são feitos, praticados pelo SUS.
Existem estudos científicos que comprovam que pacientes que passam pelo atendimento espiritual somado ao atendimento físico têm melhora muito maior do que aqueles que não possuem o atendimento espiritual acompanhado junto. Isso daí é poder de milagres ou de uma lei pelo qual ainda não se conhece. Então, o fato de não se conhecer essa lei não quer dizer que seja sobrenatural. Não quer dizer que seja algo além da nossa natureza. É simples o fato pelo qual nós não conhecemos. Mas não se trata, não se provém de um milagre. Nós temos no item 19, no capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, o irmão José, ele trata um seguinte trecho desse item, ele fala: os milagres são obras da fé. Obra da fé, assim como esse irmão que ficou ali durante 40 minutos massageando a sua esposa, e ela reativou a sua vida biológica, foi uma obra de fé. E assim como nos mais das 30 curas realizadas por Jesus, nos evangelhos, como narra nessas escrituras, também são obras de fé. Eu digo que são obras de fé porque em todas essas curas, em todas essas situações, independente do tipo de enfermidade, que foram várias elas, todas elas tinham uma única semelhança. Em todas elas Jesus dizia: a sua fé te curou, ou a sua fé te salvou. Também era um termo que ele usava. E o que quer dizer salvar nessa situação? O que Jesus queria dizer salvar? O que será que quer dizer fora da caridade não há salvação? O que seria essa salvação para Jesus? Porque se nós formos entender que todos esses irmãos aí, todos esses 30 e tantos irmãos que Jesus salvou, curou, todos eles desencarnaram. Todos aqueles corpos que foram curados, todas as cegueiras e das lepras e todas as doenças que foram tiradas dos corpos físicos, os corpos desencarnaram. Mesmo Lázaro, que saiu, mesmo depois de 3 dias, veio a desencarnar. O corpo não se salvou. Mas e o espírito? Aí que está o entendimento da salvação e o poder da fé para a questão do espírito. Então Jesus, ele não curava os corpos, ele não salvava os corpos, ele salvava as almas. Nós pegamos no livro Estante Vida, se eu não me engano, de Chico Xavier, onde ele narra a história do apóstolo Tiago. Ele fala que Tiago, lá em Jerusalém, na Casa do Caminho, Pedro chega na Casa do Caminho um dia e questiona Tiago, acho que eu até contei essa história um dia aqui já, sobre ele chegar dentro das sinagogas e Tiago ter todos os fariseus dentro da sinagoga. E questionaram a Tiago, falaram: mas onde que estão os necessitados? Onde que estão os pobres, aquelas pessoas doentes que precisam de ajuda? E Tiago fala: eles estão aqui num salão ao lado. Pedro apenas olha assim para Tiago, e Tiago se sente constrangido daquela situação, porque ele entende a falta que ele cometera. E aquele constrangimento faz com que ele se afugente dali da Casa do Caminho, e narra ali, nesse livro, que ele fica cerca de 200 dias ali, cerca de 7 meses, em oração pedindo a Jesus que o acolhesse. E durante esses pedidos de prece, ele enxerga uma pequena luz vindo em sua direção, e essa luz começa a ganhar a forma de Jesus, que vem à sua direção e passa direto. Tiago fala: 7 meses aqui pedindo por ele, e ele passa direto, e ele fala: mestre, onde você vai? Ele fala: vou onde precisa de mim. Ele fala: mas e eu não preciso de você? Ao que me salva a memória? Estou aqui há 7 meses, né? Clamando por você, e você passa direto? E Jesus fala sabiamente para ele: o soldado que se deixa deliberadamente à guerra, ao combate, não precisa mais das armas que se transcende à luta.
Ou seja, a pessoa que deixa de trabalhar na caridade, que deixa de prestar o serviço no bem, não precisa mais das ferramentas que estão ali. Pessoa que deixa de servir Jesus não precisa mais dele. Você estava ali com toda a casa do caminho, toda a sua obra para trabalhar para o Cristo. E simplesmente deixou que a vaidade tomasse conta. Começou a servir a sinagoga para os fariseus, que eram aqueles doutores da lei, aqueles que tinham grande conhecimento, poder monetário. Começou a servir-lhes o melhor espaço, os melhores lugares, enquanto aqueles necessitados estavam em um ambiente separado. Entendia Tiago, então, que ele precisava se renovar, precisava se modificar. Então ele retorna para Jerusalém, e Pedro, quando adentra na casa do caminho, ele se dá de frente com Tiago. E Tiago estava ali, ajoelhado, com uma bacia de barro, lavando os pés de um leproso. Então, lavar os pés de uma pessoa enferma, de um leproso na época, era o ato mais nobre que se faria. Era um ato de humildade. Então, ele reconhecia o erro, as suas falhas que ele tinha cometido. Então, Jesus, naquele ato, estava salvando mais uma alma. E Tiago, ele estava prestando a caridade para se salvar. Ele estava se renovando através da caridade. Mais uma vez. Então, entendia através do Evangelho, entendia através da transformação, que a caridade tinha o poder de renovar, a caridade tinha o poder de salvar. A caridade tinha o poder de produzir milagres. Outro exemplo que nós podemos usar, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, uma história de vocês também já devem ter ouvido por mim, ou em outros lugares, a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, como narra Lucas, e vivia na cidade de Jericó. E conta a história, ali Lucas narrando o seu trecho do Evangelho, que Jesus, quando se aproximava da região de Jericó, já havia feito 2 curas de cegueiras, de cegos ali, né, para chegar na cidade, e arrastava multidões, né? As pessoas queriam ver Jesus, queriam se aproximar de Jesus. E Zaqueu, por ter uma estatura baixa, de alguma maneira queria se aproximar e enxergar Jesus também, saber quem que era o mestre, quem que era aquela pessoa, o Messias que se aproximava. E devido a essa estatura, ele pega e sobe em uma árvore para conseguir avistar Jesus. E Jesus, de longe, ao ver Zaqueu em cima da árvore, ele pega e ordena a Zaqueu: Zaqueu, desça já daí, que hoje eu irei repousar em seu lar. Automaticamente Zaqueu já pega e desce. E ao mesmo tempo, você começa a ver que nem todas as pessoas que estavam ali eram seres elevados, porque já se começou os julgamentos. Você fala, mas como assim? Logo Zaqueu? Zaqueu não era apenas um publicano, né? Ele era o chefe dos publicanos. Então ele não era apenas um cobrador de impostos, ele era aquele que recebia todos os impostos. Pessoa que extorquia os pobres, que recebia, que maltratava, que muitas vezes até batia nas pessoas para conseguir ali arrecadar os seus fundos, os seus bens. Então não era uma pessoa bem vista à sociedade. E Jesus escolhia o seu lar para ir repousar. Então as pessoas pensaram, falaram, mas como assim? Jesus, logo na casa dele? E Zaqueu olha a Jesus e fala, mestre, hoje mesmo eu darei metade de tudo que eu tenho aos pobres. E aqueles pelo qual eu posso ter praticado algum mal, ressarcirei 4 vezes mais. E Jesus olha e fala, hoje nessa casa aconteceu a salvação. Outra vez, Jesus usa essa palavra, a salvação. Outra vez, uma modificação. Outra vez, a pessoa se transformando em benefício de alguém.
ela mudando moralmente, se transformando moralmente, usando do ensinamento do Cristo, usando daquilo que Jesus pregava às pessoas, que era o seu ensinamento moral, para levar benefício ao próximo. Então Zaqueu abdicava de tudo aquilo mal que ele tinha praticado, para poder servir, se corrigindo e levar algo de bom a alguém. Deixar de todas as mazelas que ele possa ter praticado a alguém, para levar um benefício ali se renovando. Eu não anotei também, mas agora eu lembrei, um outro irmão conhecido é Paulo, né? Que era Saulo de Tarso, e no caminho à cidade de Damasco, ele se dá de frente com o próprio Jesus, né? Que o cega logo de cara, e ele pergunta, né? O que quer que eu faça? E ali ele se converte instantaneamente, como narra no Filho. Ou como narra no livro, né? De Chico Xavier, Paulo Estevão. Então é um livro maravilhoso, uma história maravilhosa também, e de um perseguidor fiel do Cristo, pode-se dizer. Aquele que matava os cristãos a pedrada. E se transforma também, e se torna um dos maiores, se não o maior apóstolo do Cristo. O que levou, o que tem mais escrituras, o que tem mais documentos fiéis sobre a história do Cristo, sobre os seus ensinamentos, é Paulo. Então aquele que era o maior perseguidor se tornou o maior apóstolo. Também é uma transformação, também é uma salvação, também é um milagre, talvez. Porque ninguém acreditara que Saulo se tornaria Paulo, que uma pessoa com aquela índole se transformaria numa pessoa que lhe salvaria. Então esse salvar é muito além do apenas se curar. É muito além do apenas se livrar de um mal físico, é muito além do se livrar de uma doença que seja. As doenças, as provações, as expiações pelo qual nós passamos, são processos de purificação pelo qual nós precisamos passar. Nós precisamos, muitas vezes, estar na situação de um corpo doente para que o nosso espírito ganhe um estado de consciência melhor. Se liberte de uma situação pelo qual nós nos repreendemos no passado. Às vezes é difícil compreender, falar, mas nós precisamos da dor? Nós precisamos sofrer realmente para aprender? Assim, muitas vezes sim. Porque na nossa própria vida hoje, na nossa própria encarnação, às vezes a gente erra. Fala, nossa, eu errei. Fala, mas eu não vou fazer mais. Aí você fica com aquela consciência de que você errou. Só que amanhã você tem a oportunidade de errar de novo. E você pensa, então, eu tenho a chance de não errar. Mas eu sei que se eu errar de novo, amanhã eu vou estar com remorso, mas passa. Então, às vezes, é preciso limitações para que a gente deixe de errar. Como dizia Emmanuel, as dificuldades são como cercas. E elas impedem que a gente erre. Elas nos limitam. Elas servem para que a gente erre menos. Então, elas nos guiam, né? Nos orientam. Por que eu estou falando tanto dessas condições de milagres, condições de fé? No domingo, antes de tudo começar, eu me lembrei de uma outra história. As instituições religiosas, elas têm sempre uma gana, né, de querer vender um milagre, de querer vender um poder na fé, através do exercício da prática da fé, ela produzir um milagre. É super legal, né? Eu queria poder fazer também, mas eu não consigo ainda. Aconteceu no domingo aqui um fato curioso. As pessoas já até acostumaram, quem me conhece, a forma de que eu vendo milagres aqui. E uma pessoa me procurou aqui no domingo, durante o almoço. Ele entrou aqui, me relatou que ele tinha um problema.
falou que ele estava com um problema muito grave, fazia um tempo já, um problema com drogas. E ele precisava de uma cura espiritual, que era para mim praticar essa cura nele. Eu falei para ele, olha, a gente pode conversar, a gente vai fazer umas orações, a parte espiritual vai te ajudar muito, porque você precisa de uma vigia, você precisa de oração, a sua sintonia é o que te coloca realmente, muitas vezes, nesse mundo que conduz, que leva à influência do uso da droga. Só que, primeiramente, o seu corpo já está numa situação de vício. Então, você precisa também cuidar do seu corpo. Então, para cuidar do seu corpo, você vai precisar passar por um processo de desintoxicação, vai precisar de uma clínica de tratamento, vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de várias situações. E isso daí vai demandar uma força de vontade, vai demandar de um certo período de esforço para isso. E com esse mesmo período, a gente vai estar aqui acompanhando o seu tratamento. Falei, nós temos a clínica dos amigos lá da Igreja Restaurar de Bauru. Frequentemente estamos lá, não abandonamos os nossos internos lá. Então, de certa forma, o nosso tratamento espiritual faz parte junto com o tratamento físico. E ele saiu super decepcionado, porque ele achou que eu ia colocar a mão na cabeça dele, pedir para ele ajoelhar e ele sairia com o milagre feito, né? Ia abrir uma luz no céu, no teto aqui, sei lá, e tudo iria se salvar. Mas não é assim que funciona. E tantos outros que vêm aqui atrás de milagre, eu ofereço o milagre da cozinha, né? O milagre do chão sujo, o milagre do banheiro. Tem vários milagres aqui na Casa Espírita que cura bastante gente também. Cura depressão, cura fim de relacionamento, tristeza, cura bastante coisa aqui. O trabalho na caridade é algo que tira mazelas e mais mazelas. E eu também cheguei nesse ponto da caridade curar, que uma frase que muito me marca, me carrega há muito tempo, é do livro Perante Jesus, de Emmanuel, por Chico Xavier. Tem uma frase, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram. Eu também já ouvi. Só que nesse mesmo domingo ela fez total sentido na minha vida. Essa frase, ela diz o seguinte: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontrar trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Ou seja, toda vez que nos vier ser cobrada a providência divina e nós estivermos em trabalho na caridade, estivermos em operação de um benefício do próximo, é nos dado um prazo indeterminado para que se mantenha o nosso trabalho. E eu achava essa frase muito bonita, né? É linda, maravilhosa. Mas ela não tinha um sentimento tão profundo para mim, quanto ela começou a ter nesse domingo. Domingo, era umas 4:30 da tarde, eu estava na minha casa, eu estava sentindo uma coisa assim bem densa, assim, uma energia bem densa, uma tristeza, vamos dizer assim, uma agonia. E estava chegando próximo a hora de vir fazer o café da tarde, nós tínhamos saído daqui do almoço solidário. E como é normal, no domingo eu sempre venho sozinho, o pessoal sai tarde daqui, e eu venho e retorno às 5. E eu procurei por todos os lugares cabíveis dentro do meu carro, dentro da minha casa, a chave da casa espírita eu não encontrei. E fui sair de casa, faltava 10 minutos para as 4 da tarde, catei meu celular, falei, eu vou ligar para alguém, né, que tem a chave, me emprestar a chave. Eu pensei em ligar para a Lu, eu falei, a Lu deve estar na casa dela com o marido, com o neto. Falei, não vou incomodar ela não. Falei, vou ligar para o Neto, que eu sei que tem a chave. Falei, o Neto está lá na chácara com as crianças, também não vou ligar não. Falei, vou ligar para o Maurício.
E eu liguei para o Maurício. Perguntei para o Maurício o que o Maurício estava fazendo, ele falou que estava trocando o engate da caminhonete, lá na chácara dele. E eu, como toda pessoa que gosta de incomodar bastante, em vez de falar para ele que eu iria lá buscar a chave, eu falei para ele, vem aqui trazer a chave para mim. E ele, como uma pessoa de muita boa vontade, ele falou, eu vou, me dá uns 10 minutos. E eu, tá bom. Saí da minha casa, vim até a casa espírita, passei aqui na frente, não vi nenhum dos amigos que vêm aqui tomar café, fui ali na praça onde eles ficam normalmente, não vi nenhum deles também. Parei a caminhonete aqui na porta, aqui onde de costume, estou esperando o Maurício chegar, eu olho para o meu lado, a chave estava no banco do carro. Tinha caído do meu bolso e eu não tinha reparado. Eu peguei a chave, desci do carro e algo me disse, não liga para o Maurício. Faz o Maurício vir aqui. E eu coloquei a chave no bolso e eu não liguei para o Maurício e também não abri a casa espírita, fiquei do lado de fora, eu fiquei ali na esquina. Eu cheguei na esquina, tinha 2 amigos que frequentam o café da tarde, inclusive eles tomam um banho, e estava sentado bem na porta da casa espírita. Eles me viram, me cumprimentaram, e eu pensei, falei, o Maurício vai servir o café e eu vou acompanhá-los no banho. Quando o Maurício estava chegando na esquina, esses amigos levantaram, falaram, eu já volto, e saiu. Eu não entendi o porquê. O Maurício chegou, e eu pensei, ele falei, vai ficar bravo comigo porque eu estou com a chave no bolso agora, né? Aí ele entrou, Tonho gosta, né, Tonho? Aí ele entrou, falei para ele, Maurício, minha chave está dentro do escritório. E ele, como intruso, foi lá e vasculhou o escritório, não encontrou a chave. Aí ele virou as costas, eu saí, tirei a chave do bolso e falei, estava na estante. Falei, até então normal. Fomos até a frente da casa espírita, abrimos, ficamos esperando o pessoal voltar, não veio ninguém. Ficamos ali na calçada conversando um pouco. Ele me fez uma pergunta, eu falei, vamos sentar ali, tem umas cadeiras ali no hall. Começamos a conversar, ele olhou para a minha cara e falou, Diego, eu não estou bem. Eu falei, mas o que você tem? Ele falou, não estou bem. E eu reparei que ele estava pálido e com um olhar bem distante. Logo eu pensei, vai morrer, né? Falei, vou chamar o SAMU. E ele falou, não precisa. Eu falei, não, vou chamar a ambulância. Ele falou, não precisa. Eu falei, mas você não está bem. Aí eu falei, o que você está sentindo? Ele falou, estou com uma tontura. E eu conversava com ele, parecia que ele estava longe. Aí eu liguei para o meu cunhado. Ele correu até aqui, né? Ele trabalha na farmácia do lado ali. Mediu a pressão do Maurício, a pressão do Maurício estava 18/15. Ele falou, ele está com a pressão muito alta, precisa levar ele para o hospital. E a gente conversou um pouco, ele falou que passou aquela sensação de tontura. E nós saímos daqui e fomos para o hospital. Chegou no hospital, foi medicado, fez alguns exames lá que não constataram nada, porém essa pressão não saía daquela oscilação, né? Estava alta, aí me fugiu os nomes que o médico falou hoje, uns nomes estranhos. Mas a baixa também não declinava. Enfim, nós saímos dali, era quase 10 horas da noite, quando a pressão deu uma estabilizada. E 11 horas da noite a gente estava de volta no hospital. Ele teve outras crises de cãibra. E nós conversamos bastante aquela noite, até as 3 horas da manhã, que foi o último horário que nós saímos de lá. E diante disso, muita coisa veio na minha cabeça, na dele também. Porque, claramente, se eu não tivesse perdido a minha chave, se eu não tivesse encontrado a minha chave, e se eu não tivesse deixado o Maurício vir até a casa espírita, segundo o médico hoje que nós passamos, aquela noite ele teria um AVC ou teria infartado.
Então, claramente foi uma intervenção espiritual para que não ocorresse algo de mais grave. Por quê? Porque quando é encontrado alguém trabalhando na caridade, é-se dado um prazo indeterminado para que essa pessoa continue com a sua missão. Então, dando méritos óbvios, porque Maurício é uma pessoa que vive aqui dentro, vive por isso, todo mundo conhece o seu trabalho, tem o seu jeito robusto, que eu tenho certeza que daqui diante vai dar uma amolecida depois do choque, né? Mas é uma pessoa admirável o quanto ele se dedica a colocar a casa a funcionar nos mínimos detalhes, ou que seja desde do alinhamento da cadeira até ao funcionamento de cada lâmpada aqui dentro. Merece todo o reconhecimento da minha parte, o que ele faz. E observa-se a intervenção espiritual, mas eu não enxergo como um milagre. Eu enxergo 100% como uma causa natural. Porque eu enxergo os espíritos como parte natural. Eu enxergo Deus como uma parte natural. Eu enxergo toda a lei divina como algo natural. E mesmo que se não tivesse acontecido nada desse tipo de intervenção, se tivesse realmente, pela decisão de Deus, o momento dele desencarnar, também seria natural. Porque está tudo dentro da lei divina. Então, o que produz os milagres? A nossa fé e a nossa caridade. Mas o milagre não tem nada de sobrenatural. Ele é apenas resultado daquilo que nós fazemos, daquilo que nós trabalhamos. Ele é resultado da força de vontade daquele amigo que ficou massageando o peito da sua esposa. Ele é resultado da transformação de Tiago. Ele é resultado da modificação de Zaqueu. Ele é resultado da mudança de Paulo. Ele é resultado do trabalho do Maurício. Ele é resultado de tudo isso. Então, o milagre ele não tem nada de sobrenatural. O milagre, eles são resultados. Então, a gente sempre fala para as pessoas, faça caridade. Por quê? Para ter mais pessoas trabalhando na casa espírita? Não, porque eu não falo para elas fazer a caridade aqui. Eu falo para elas fazer a caridade onde elas quiserem fazer. Seja nas outras igrejas, seja em outro templo, seja na casa delas, em qualquer lugar, na vida delas. A caridade também não precisa ser material. A moral é muito mais bonita de se exercer. Caridade fraterna. Então exercite a caridade, porque ela vai te fazer bem. Ela vai te transformar. E eu tenho certeza que ela vai resultar em algo muito grande na sua vida. Eu tenho certeza que a caridade ela vai te salvar. Porque fora da caridade não há salvação. Ganhei de presente, intuitivamente, um trecho desse livro, quando eu estava estudando ontem, de Neio Lúcio, no capítulo 30. Ele fala a regra de ajudar, onde ele narra um trecho, João, com toda a sua curiosidade, ele vai conversar com Jesus à procura de como auxiliar as pessoas. E Jesus fala algumas frases a João, algumas maneiras de como ele entender, como ter regras de ajudar as pessoas. Eu vou ler alguns trechos para vocês, para que a gente possa encerrar essa nossa fala, essa nossa reflexão. O pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que seus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhe é própria.
reclamando amizade e entendimento, acima da medicação. Lembra-te que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa-se nos olhos das pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhe carinhoso interesse, e aguarda sempre a posição de ouvinte dedicado e atencioso. Não levante demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não depende do ruído. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante do mal dos ociosos, procura exaltar o bem, que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando a prudência indispensável perante a criatura arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros, do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, como gesto espontâneo de bondade. Podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faze o possível por ser pontual. Não deixe o companheiro à tua espera, a fim de que não seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e pequenos. Se o sol aquece a vida, a semente de trigo fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre. São lições que Jesus nos ensina sempre. E são sempre lições de moral. Não são nunca coisas ditatoriais, não são nunca lições dogmáticas, não são nunca lições religiosas ou de placas, de bandeiras de instituições. É sempre um amor fraterno e universal. Então, que a gente saia daqui o mais polido possível, mais renovado possível. Assim como essa experiência me trouxe uma grande modificação para estar aqui com vocês hoje. Eu espero que eu possa ter compartilhado com uma maneira pelo qual tenha tocado vocês, assim como ela também me tocou. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Agradeço pela paciência, pela companhia de vocês essa noite. Que levem o amor e o carinho dessa casa e também o meu para a vida de vocês. Muita paz.